Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo e bem-vinda a essa aula secreta. Eu, Daniel Ramos, estou muito feliz aqui com a sua presença e desejo gerar muita transformação na sua vida a partir do conteúdo de hoje e dos próximos conteúdos das outras aulas secretas, tá bom? Então, eu desejo que você possa pegar um papel e caneta, você pegar, de preferência, uma agenda que você não vai anotar e vai esquecer um papel aleatoriamente, que você possa pegar ou um caderno seu de autopercepção, um caderno de preferência de desenvolvimento espiritual, certo? Se você está vindo aqui pela primeira vez, eu desejo que você possa no futuro, ou se você já é uma pessoa que já vem acompanhando as minhas aulas, que você possa comprar numa papelaria, numa livraria, um caderno desses de universidade, de 4 matérias, de 8 matérias, de uma matéria, e que você possa fazer desse caderno o seu caderno de desenvolvimento, de despertar espiritual. Ao fazer isso, você vai conseguir trilhar um processo de desenvolvimento. O meu objetivo é fazer com que você se transforme de verdade dentro dos próximos 90 dias, de maneira prática, direta e segura. E com isso, você precisa ter a base disso. A base é o conhecimento. A base é o conhecimento, é o autoconhecimento e você praticar esse conhecimento, certo? Eu estou recrutando 5 pessoas que estejam dispostas a aprender o método da apometria somática para utilizar isso no trabalho Apometria para Todos. E para isso, eu estou recrutando pessoas que sejam ensináveis, que estejam dispostas a se comprometer com o grupo durante os próximos 12 meses. E com isso você vai ter treinamentos mensais, pelo menos uma vez por mês. Você vai ter a capacidade de você participar da formação a um valor super reduzido da apometria somática, o método básico. E com isso você vai ter uma grande oportunidade de você vivenciar toda a metodologia que eu compartilho aqui nas aulas secretas, que eu compartilho no curso de formação da apometria somática, tá bom? E isso faz parte do meu propósito, que é ajudar pessoas. Então, tudo que eu falo, eu vivencio. E tudo que eu vivencio, eu busco ensinar para as pessoas, para que elas possam se transformar e vivenciar uma vida de leveza e de evolução. Tá bom? Então, fica aí a dica e o recado, já estou passando isso para eu não me esquecer. Muito bem. Então, o tema de hoje são ataques espirituais e autodefesa psíquica na prática. Entenda como que acontece e procure se proteger. É muito importante você trilhar essa caminhada de autoproteção, pois essa caminhada eu tenho visto que muitos terapeutas, infelizmente, eles não têm se protegido. Infelizmente, muitos terapeutas holísticos, até experientes, têm trazido sinais de vampirização energética, de cansaço energético. E isso não era para acontecer. Não se a pessoa tiver um conhecimento base de autodefesa psíquica. Então, para você poder entender, você precisa entender como é que ocorrem os processos de interferência espiritual para que você possa reforçar a sua autodefesa. Então, vamos a isso hoje. Então, sua energia, ela é o bem mais precioso e protegê-la é um ato de amor próprio. Tudo no universo é baseado em energia. Se você quer criar alguma coisa que ainda não existe, se você deseja trilhar um cenário de manifestação de algo que você deseja que ainda não existe, você precisa de mais energia. Você não precisa de mais dinheiro nem de mais tempo. Isso aí foi uma ilusão que implantaram na mente das pessoas. Você precisa de mais energia, certo? Então, o que eu quero já começar a corrigir com você a nível mental, eu quero que você anote isso. Sempre que vier na sua mente, está me faltando dinheiro para fazer isso. Não, você troca. Está me faltando energia para eu fazer isso. Ainda não tenho energia suficiente para fazer isso. Então, quando você entende esse processo da energia, você começa a entender que tudo é baseado em energia e frequência. Quanto mais energia você tiver acumulado e mais frequência você tiver, maiores são as possibilidades de você manifestar aquilo que você deseja cocriar. Seja uma formação, seja uma mudança de área, seja você cocriar um novo relacionamento afetivo, seja você harmonizar o seu campo familiar sistêmico, seja você prosperar financeiramente, seja você desenvolver uma saúde harmônica.
tudo está ligado a mais energia. Então, compreendendo sobre isso, é exatamente essa energia que você, que está encarnado nesse plano, você tem, mas que o lado oposto da luz ele não tem. Então, a sua energia, ela é muito valiosa. A sua energia é o seu bem mais precioso. Por quê? Porque é exatamente o que você que é encarnado, você produz. E o lado contrário da luz, que não tem corpo físico, ele quer vampirizar isso a todo momento. Então, você se proteger é um ato de amor próprio. Não importa onde você esteja na sua jornada, hoje eu vou te ajudar a você fortalecer a sua luz e a sua autonomia espiritual. Então, não importa se você é terapeuta, se você já é um terapeuta já experiente, de mais de 5 anos, 10 anos, ou como eu que já trabalho há 18 anos na área. Não importa se você é leigo na área, se você nunca viu nada sobre energia sutil. Eu vou estar te ensinando de uma maneira prática, simples e direta, a você se proteger mais. E no final, eu vou trazer uma oportunidade para que você possa vivenciar isso, você possa se transformar, tá bom? Bom, é importante você primeiro me conhecer. Quem sou eu? Eu sou Daniel Ramos, muito prazer. Sou terapeuta holístico, trabalho como terapeuta holístico já há 18 anos. Sou terapeuta integrativo, especializado em reprogramação mental e também em apometria. Métodos que utilizo todos os dias e que é a base do método Râmido de apometria somática. Nessa caminhada, ao longo desses últimos 10, 11 anos, eu me formei em radiestesia, apometria, eu fiz 3 formações diferentes, Reiki nível 1, Reiki nível 2, Reiki nível 3. E com isso eu pude desenvolver uma técnica de identificação, limpeza e correção energética, emanação energética e somar tudo isso dentro de um atendimento. E aí o processo da minha abordagem, ela começa exatamente com a radiestesia, fazendo a medição através da radiestesia, tirando 1 hora para fazer a medição de pelo menos 30 indicadores energéticos, compartilhar esses indicadores, trazer uma cirurgia de consciência, trazer uma tomada de percepção para quem está sendo atendido, e com isso a gente mostrar um cenário de possibilidades daquilo que pode gerar benefício na vida dessa pessoa. Continuando, me formei como analista comportamental e especialista em Enneagrama pelo Instituto ISET. Me formei em Educação Física pela Universidade Federal do Ceará, a UFC. Sou facilitador na área da radiestesia e da apometria para uso pessoal e também me especializei em ajudar pessoas como você, que não sabe de nada, a você aprender a radiestesia, a você aprender a apometria. E se você tiver um desejo de você aprender a radiestesia para uso pessoal, utilizar na sua vida, no seu trabalho, e você poder fazer uso disso para poder ajudar sua família, sua companheira, seu companheiro, seus filhos, seus pets, cachorros, gatos e plantas, você pode também desenvolver esse processo, tá bom? Basta que você clique no link aqui, eu vou colocar o link desses cursos aqui abaixo e você vai ter a oportunidade de você vivenciar tudo isso de uma maneira muito assertiva dentro de um curso fechado de de 1 ano de duração com aulas de 15 minutos que você pode assistir, reassistir e tirar as dúvidas comigo, perguntando isso através da plataforma e eu vou estar respondendo tudo isso para você, tá bom? Então, nisso, eu busquei ser um facilitador dentro dessa área e mentor de pessoas leigas e de terapeutas. Nisso, eu desenvolvi o método Râmido de apometria somática. Esse método, ele tem a junção exatamente dessas 4 técnicas que eu mencionei: radiestesia, eneagrama, apometria somática e abordagem somática. Tudo isso unificado dentro de uma metodologia que ela já está toda formatada para você que deseja ser terapeuta no futuro e você que já é terapeuta e de repente deseja quebrar as barreiras de 10K por mês. Você que é terapeuta, você pode aprender isso e você pode vivenciar, porque lá existem módulos para que você expanda o seu nível de consciência e melhore a sua postura terapêutica. Mesmo que você não seja terapeuta e deseje fazer uma mudança diária, você pode fazer isso através do método Hamilton. E você combinar
as outras técnicas que você já utiliza e fazer a sua metodologia própria, se assim você desejar, ou replicar essa metodologia que já está pronta, que eu desenvolvi, tá certo? Então, isso é um pouquinho da minha história. Já atendi mais de 10 mil pessoas, muito mais do que isso, e já facilitei, a formação para mais de 100 alunos nessa caminhada. O que que são ataques psíquicos? Vamos entender como que eles se manifestam. Ataques psíquicos são interferências energéticas que vêm através de chips, implantes, placas, aparatos, artefatos de nanotecnologia e vêm através da sua baixa de frequência e eles vêm para te desajustar do seu propósito evolutivo espiritual. Ataques psíquicos, eles estão ligados muitas vezes com o seu gradiente vibracional. Se você vibra num padrão de escassez, você vai acabar atraindo consciências físicas e extrafísicas dentro desse gradiente de escassez. E ali pode vir um ataque psíquico espiritual. Se você vibra num padrão de rejeição, você está vibrando dentro de um padrão que atrai consciências de um bolsão extrafísico de rejeição, e ali pode vir ataques psíquicos espirituais. E assim por diante. Existem mais de 25 conteúdos que você pode acabar inconscientemente atraindo. Então, segundo orientações do nosso mentor espiritual, ele trouxe que 70% do que as pessoas chamam de ataque psíquico são ressonância de simbiose de conteúdo. Vamos entender isso. O que é um conteúdo? Eu acabei de falar alguns. Rejeição, escassez, abandono, isso são conteúdos, são memórias que estão dentro do meu campo, ou da minha ancestralidade, ou ligados a vidas passadas, e que eu acabo herdando isso, ou dos meus ancestrais, ou de vidas passadas, ou da minha memória da infância. E essas memórias, esses conteúdos, eles acabam gerando uma abertura, que a gente chama de simbiose, isso gera um entrelaçamento, mais ou menos isso aqui, ó. Aqui os meus conteúdos e aqui o quadro obsessor. O quadro obsessor, ele me vê porque eu estou atraindo uma vibração e faz isso aqui, ó, da match. E aí isso gera um entrelaçamento, e aí nessa hora que vem o ataque psíquico, espiritual. É dessa maneira. Então, a orientação que o nosso mentor espiritual trouxe é que 70% disso aqui está ligado a um conteúdo que é meu. E isso gera a simbiose. A simbiose entre o meu campo e o campo do outro. Seja o outro físico ou extrafísico. Porque a gente também acaba atraindo semelhantes. A gente só não percebe isso, certo? Então, isso é o movimento. O ataque psíquico mesmo, ele vai vir se e somente se você estiver dentro de um objetivo de evolução. Se você estiver numa zona de conforto, de vício, se você estiver numa zona de conforto de não querer evoluir, se você estiver numa zona de conforto de não querer fazer nenhuma mudança, esse ataque espiritual ele não vai vir. Fique tranquilo. Por quê? Porque você já está sendo vampirizado naturalmente. É exatamente isso que o quadro contrário da luz ele quer, que você fique na estagnação. E aí o Conselho Evolutivo ele baixou uma normativa já tem uns 2 anos para cá que autorizou que o seu amparador, ele cobrasse a sua evolução. E aí, de 2022 para cá, aproximadamente, 2 a 3 anos, veio a outorga do Conselho Evolutivo Kármico e Estelar da cobrança espiritual evolutiva. Então, muitas vezes, as pessoas pensam que está tendo um ataque espiritual, mas muitas vezes não é um ataque espiritual. É o seu amparador cobrando a sua evolução. Que você saia de um nível e possa ir para um outro nível. Que você saia da estagnação e você possa ir para um outro nível de evolução. Que você saia de um padrão de procrastinação, de não estudar, de não entrar em ação, para um outro padrão de ação, de empoderamento, de atitude, de transformação. Então, o seu amparador, ele se afasta, energeticamente falando, e o que é que fica? Se o seu amparador se afasta, é óbvio que você vai ficar muito mais vulnerável a um quadro obsessor, certo? E assim falei com muito amor. Daniel, como é que eu diferencio quando é uma cobrança evolutiva ou quando é uma cobrança de interferência? É só você se avaliar. Eu estou parado no tempo? Eu estou procrastinando coisas que eu já sabia o que tinha que fazer e não estou fazendo? Eu estou
sabendo que eu preciso fazer coisas, mas não implementei ainda. Então, se isso está fazendo sentido para você, e se alguma dessas perguntas faz sentido, é porque provavelmente pode ser uma cobrança evolutiva. Isso precisa ser medido também via radiestesia, tá? Cada caso é um caso. A gente precisa investigar e avaliar. Eu não posso generalizar. Eu quero que você entenda o processo e você mesmo se perceba. Isso é o ideal, é o melhor dos mundos. É você entender o que está fazendo sentido para o seu momento atual e você trazer esse cenário. Agora, se você já está numa caminhada, que você já está buscando evoluir, se você está na caminhada que você já está numa busca de se transformar, se você já está numa caminhada que você já está abrindo um caminho para ajudar na evolução das pessoas, ou você já está divulgando o seu trabalho, então provavelmente você está atraindo as interferências de personalidades intrusas de terceiros. E isso, provavelmente, isso muito provavelmente, isso está incomodando outras consciências bélicas. Então, parabéns, se isso está acontecendo, sinal de que você está dentro do seu propósito. Entende? Então, se você está dentro do seu propósito, então é normal que venham realmente muitos ataques espirituais. E olha, sendo bem sincero, se é para vir ataques espirituais para você estar no seu propósito, parabéns, que continue assim, mas que você possa se proteger e você possa saber lidar com eles de uma maneira que isso não venha mexer na sua saúde, nem venha mexer no seu humor, nem venha mexer na sua vida de uma maneira geral, mas que você possa fazer com que esses ataques possam fazer você se tornar mais forte, para que você possa se tornar uma pessoa mais resiliente, como eu me tornei nesses últimos anos. Então, quando você começa a entender isso, você troca até mesmo a palavra ataque espiritual por oportunidade de evolução. Então, todas as vezes que eu entro no processo de autorresponsabilidade, eu entendo que eu estou alinhado com o meu propósito, eu começo a entender que é uma nova oportunidade de eu mesmo evoluir. Porque se você parar para ver, no final das contas, o quadro contrário à luz, ele pode se tornar um grande professor nosso. Se a gente tiver a maturidade, a resiliência, o autoconhecimento, a gente vai estar entrando num processo de fortalecimento psíquico e dos nossos níveis mais elevados de consciência. A fé, o propósito, o senso de convicção daquilo que eu quero. Porque o que o mentor espiritual trouxe é o seguinte: não se joga pedra em árvore que não está dando fruto. Se você tá levando pedrada do plano espiritual é porque você está incomodando. Senão, não tinha esse tipo de movimento. Entendeu? É só você entender dessa maneira. Então, se você está ajudando pessoas como terapeuta, se você já está ajudando pessoas, seja com constelação, teta healing, barra de axis, apometria, e isso está gerando algum processo de cobrança espiritual de interferência, sinceramente, parabéns, porque você está fazendo o seu trabalho, ok? E se eu estou fazendo o meu trabalho, o que cabe agora é eu me proteger mais. O que cabe agora é eu saber criar ferramentas de autodefesa energética. Então, eu vou estar colocando aqui embaixo o link do curso de autodefesa psíquica e energética. Esse curso, ele está por apenas R$ 97. É um curso de duração de 12 meses. Lá você vai aprender a programar cristais. Vai ter um módulo que eu ainda vou gravar em breve. Lá você já tem de imediato 12 Merkabas de autodefesa psíquica que você pode ativar diariamente pelo menos um. O ideal é você ativar 2 a 3 por dia de manhã e antes de dormir. Lá você também vai ter um módulo que você vai aprender a você criar um ponto base de conexão, que é isso. É um ponto de descarrego na sua casa para que todas as energias de inveja, miasmas, maledicência, fofoca, feitiço possam ser puxados para aquele ponto base e não venham ser absorvidos por você nem por ninguém da sua casa. E sabe quem é que mais sofre com isso? São seus pets. Gatos e cachorros são eles que entram energeticamente numa linha de frente para puxar toda e qualquer inveja que magia, feitiço que jogaram contra a vida de pessoas. Eu já tive vários e vários casos, eu estou falando baseado na minha experiência. Já tive pessoas que evitaram de ter uma doença grave porque estavam com seus pets
e os PETs acabaram puxando e o PET acabou absorvendo um tumor, acabou sofrendo com uma inflamação, sofrendo durante muitos períodos. A pessoa acabou sofrendo de forma indireta, porque ela amava muito o PET e o PET morreu de uma maneira lenta, dolorosa e que demorou anos para resolver. E acabou não resolvendo. Por quê? Porque ela não tinha cuidado da parte energética. Se ela tivesse tido esse entendimento da autodefesa energética com o ponto base, o PET teria sido poupado. Entendeu? Então, para você não sofrer nem o seu PET, você pode aprender a criar um campo de barramento. Isso tudo vai estar lá nesse curso de autodefesa psíquica. Tá bom? E você pode assistir quantas e quantas vezes quiser por apenas R$ 97. Muito acessível. Muito bem, agora vamos aprofundar aqui o assunto. Como que se manifestam no cotidiano esses ataques? Normalmente a pessoa ela recebe ou ela percebe uma queda de vitalidade, com sono constante sem reposição, mesmo que a pessoa durma muito, ela acaba ficando cansada. Pensamentos intrusivos, pensamentos de indução mental, isso é muito recorrente. E aí existem diferentes tipos de ataques. Vamos entender isso aqui, tá? Ataques diretos, ataques indiretos e ataques autoinduzidos. Qual é a diferença de um ataque direto para um ataque indireto e para um ataque autoinduzido? Ataque direto é aquele tipo de ataque de uma energia nociva intencional, magia, feitiço, que foram os casos que eu acabei de falar, né? Casos onde foi diretamente para a pessoa um campo de energia densa que, sinceramente, a pessoa perder tempo para fazer feitiço para o outro, cara, isso é um nível de maldade absurdo, entendeu? Absurdo. Mas existe gente que não tem o que fazer, faz isso. E isso gera choque de retorno para a própria pessoa que emanou. E isso atua, faz o mal, mas isso tem um custo, tanto para quem o alvo, quanto para quem co-criou isso, que ela própria se auto-aprisiona, entendeu? Então, isso é o tipo de ataque direto, magia, feitiço, fofoca, maledicência. O que mais? O ataque indireto, que são ambientes ou pessoas próximas que são influenciadas, familiares, campo afetivo, profissional, como eu falei agora há pouco, o pet, que acabou absorvendo indiretamente e acabou puxando aquele campo de densidade para ele, em vez de ir para o dono. O dono foi poupado, mas ele sofreu muito com a dor e a morte e o falecimento do animal, que acabou puxando tudo aquilo ali. E aí é importante você ter mais consciência para isso, certo? Mais consciência. No futuro, vai ter uma jornada que eu vou fazer para que você traga mais autoentendimento, mais autoconhecimento para isso. Em breve eu vou estar falando sobre isso. E existem também os ataques autoinduzidos. Por que autoinduzidos? Porque eles dependem do seu sistema de crenças e padrões limitantes. Então, se a sua crença for uma crença de escassez muito grande, se você tiver um padrão de crença de que você não é capaz de conseguir alguma coisa, o universo ele vai dizer sim e você não vai conseguir. E aí você mesmo está gerando um campo de auto-aprisionamento. Você mesmo está gerando um campo de auto-obsessão. Sem você saber, você acaba gerando esse padrão. E aí, esses padrões de crenças limitantes, eles acabam trazendo uma auto-obsessão. E isso é necessário você ter mais consciência e mais autorresponsabilidade. Esse cenário de auto-obsessão, muitas vezes ele está associado com vitimização, manipulação e dramas de poder e controle. Então, pessoas que se vitimizam, pessoas que se fazem de pobre coitado, pessoas que não assumem a sua responsabilidade pela sua vida, pessoas que entram num processo de transferir e buscar culpados. Essas pessoas estão gerando auto-obsessão. Pessoas que acabam querendo ser controladoras demasiadamente do tempo do outro. Pessoas que acabam querendo ser impositores. Pessoas que acabam querendo, muitas vezes, no objetivo de ajudar o outro, demasiadamente, querem salvar o outro. Se colocam no papel de salvador.
Isso acaba gerando um padrão limitante de autoindução e isso gera um processo de dramas de controle e de poder, porque isso vai acabar abrindo conteúdo de abuso ativo e passivo, conteúdo de abandono ativo e passivo, conteúdo de codependência ativo e passivo. Isso dá um match e aí a pessoa, quando ela vai ver, ela está se sentindo sugada, vampirizada, aprisionada, num cenário que ela mesma se colocou. Então, esse contexto é necessário você gerar um cenário de consciência, com mais amor e consciência, com mais responsabilidade, com mais autorresponsabilidade e consciência. E você poder se perdoar, e você poder se trazer mais entendimento, e acima de tudo, você compreender que você não é o salvador da vida de ninguém e nem você é o responsável pela vida do outro. Você primeiro precisa se cuidar. Você primeiro precisa amar a pessoa mais importante que tem, que é você mesmo. E depois você amar o próximo. Essa é a sequência. Se máscara de oxigênio cai no avião que está sem oxigênio, primeiro eu coloco em mim, depois eu coloco no outro. Se eu inverter essa ordem, eu vou morrer e o outro vai morrer. E assim muitas pessoas têm feito isso do ponto de vista energético, se colocando em situações que elas acabam trilhando um cenário disfuncional de codependência emocional, um cenário disfuncional de querer controlar o tempo do outro, ou de responsabilizar o outro por um processo que é dela. E isso você pode modificar, só depende de você, tá certo? Muito bem, entendendo esses três tipos de ataques, vamos agora compreender os sintomas físicos, emocionais e energéticos. Físicos. Quando esse ataque acontece, ele gera um cansaço extremo com dores recorrentes. Ele gera um processo emocional de irritabilidade para algumas pessoas e para outras de tristeza sem uma causa aparente. A nível energético, uma sensação de peso, insônia, bloqueio criativo. O corpo ele fala e a energia grita. E é importante você aprender a você saber ouvir tudo isso, certo? Como é que a apometria ela atua? Ela traz uma vigilância e uma disciplina nesse cenário, nesse contexto, uma disciplina espiritual, para que você vá muito além da apometria. Então a gente inicia com uma leitura sutil, como eu falei, né? Uma leitura sutil através da radiestesia. A apometria ela atua com uma rotina saudável de você vigiar e orar os seus pensamentos, você não falar mal dos outros, você não perder o seu tempo falando mal da vida dos outros. Se você perde seu tempo com isso, você está, de novo, você está perdendo energia. Na hora que você fala demais e você fala mal dos outros, você perde energia. Então lembre-se disso. Grave isso no seu coração de uma vez por todas, tá? E assim eu falei com muito amor. Então é importante que você traga a autorresponsabilidade, como eu já havia falado. Não falar mal dos outros, focar na sua própria vida. É muito importante você focar na sua própria vida, tá? Porque quando você foca na sua vida, você não tem tempo para viver a vida do outro. Você entra em vigilância, como diz lá nos escritos, orai e vigiai. Se eu oro e vigio, eu estou focado em mim. Eu não estou focado no meu companheiro, nem no meu namorado. Eu não estou focado na minha mãe. Eu estou focado em mim, na minha necessidade. E aí você desenvolve uma rotina do famoso orai e vigiai. E essa rotina, ela é para ser levada para a vida, entendeu? Para você entrar num cenário de autopercepção, de autoconhecimento. Após uma leitura radiestésica, uma medição sutil que é feita, a gente traz uma limpeza de origens espirituais e emocionais, que são exatamente aqueles registros e memórias que eu falei, aqueles conteúdos que estavam vibrando no seu campo que você nem sabia que estava vibrando. Existem mais de 20 conteúdos. Na comunidade espiritualistas despertos, eu já trouxe várias aulas sobre esses conteúdos, conteúdos de rejeição, de abandono. Tem duas aulas lá sobre registro de magia, que, cara, tá uma aula top demais. Se eu fosse você, eu aproveitava. Por apenas R$ 60 por mês, ou 540 por ano, que fica R$ 45 por mês, proporcionalmente em 12 meses no plano anual, você tem acesso
há mais de 80 aulas gravadas de 1 hora cada aula. Aulas incríveis, com meditações guiadas de transformação e correção apométrica, que estão todas lá disponíveis para você fazer a sua maratona do seu desenvolvimento espiritual. Se você pegar 3 aulas por final de semana, três, você vai, se você fizer os cálculos aí, 3 vezes 4 semanas dá 12, 12, 24, 36, 48. Em 8 meses a 9 meses aproximadamente você consegue finalizar todo o programa. Só que tem um detalhe: você tá, você ainda vai assistir outras aulas que dos 9 meses lá atrás até os 9 meses que você assistiu já vão estar sendo entregues mais ainda, porque outras aulas como essa já vão subir já lá na plataforma, certo? Então, fica aí a dica, eu recomendo demais. Cada conteúdo desse, ele vai se pagar muito mais do que você iria pagar por mês, tendo uma vivência de autoconhecimento, de autopercepção e de autorresponsabilidade. Só depende de você. A minha parte é de 10%, de trazer o conhecimento e compartilhar a minha experiência. E os 90% é seu, de você vivenciar esse cenário na sua vida, tá bom? Muito bem. Voltando aqui para o assunto, né? Você fez a leitura sutil, desenvolveu isso, e isso gerou uma limpeza dos conteúdos. Isso corrigiu os padrões vibracionais, isso trouxe um reequilíbrio do campo energético e mental. E aqui um estudo de caso de uma moça que eu atendi ela e foi assim muito chocante para mim. Ela estava sob influência de ataque psíquico de um campo de feitiço do ex-marido dela. O ex-marido dela totalmente desorientado, influenciado pelos cobradores, obsessores espirituais, com registros de magia dele, memórias de magia dele, de convênios que ele fez, não aceitando o término da relação que a companheira queria, dar o término na relação. O que foi que ele fez? Eu vou fazer um trabalho de feitiço para ela. E eu vou acabar com a vida dela. Se ela não quiser ficar comigo, ela não vai ficar com ninguém. Aí ele fez um feitiço. Dentro dessa carga emocional de aprisionamento, esse feitiço estava começando a aprisionar o campo energético dela. No campo, o quadro energético dele estava como um cobrador espiritual encarnado do campo dela. A gente precisou trabalhar o divórcio energético na primeira sessão, a quebra dos vínculos deles com vidas passadas, porque tinham entrelaçamentos, os conteúdos que ela tinha de magia, que estavam vibrando no campo dela. Lembra da simbiose? Ela tinha uma simbiose de memória de magia. E ela estava atraindo um campo de magia. Se não fosse ele, ia ser outro CPF, só ia mudar o endereço. Ele foi a bola da vez. E isso eu expliquei para ela. Isso eu trouxe para ela, essa clareza. Então, não é sobre o outro, é sobre mim. É sobre o que, que eu estou emanando. Entende? Sobre o que, que eu estou emanando para a minha vida. E eu quero que você traga esse espírito de transformação na sua vida. Porque eu trouxe essa convicção para ela e a vida dela começou a mudar na primeira sessão. A primeira sessão, ela teve um impacto tão forte que ela estava hospitalizada. Ela tinha feito uma cirurgia. Ela estava internada já há mais de 10 dias. E na primeira sessão, o quadro de saúde dela melhorou consideravelmente. A ponto que, em questão de 2 dias, ela melhorou e ela recebeu alta hospitalar. Ela não estava 100% ainda, não, sendo bem sincero. Mas, comparado com 10 dias que ela estava internada, com os indicadores clínicos hospitalares mostrando que ela estava muito mal, estava interferindo no corpo físico do campo de feitiço. Para você ver o nível de densidade que estava. Quando a gente limpou o campo de feitiço, influenciou no mental, no emocional, no energético, e ela, por ser uma média ostensiva, ela captou tudo isso em tempo real. O corpo físico atualizou isso em 48 horas. Eu fiquei impressionado. Dito isso, isso acontece com todo mundo? Não, não acontece com todo mundo. Isso foi um caso que aconteceu com ela. Pode ser que com outra pessoa isso demore 2 a 3 sessões, 4 sessões, e um tratamento ele é percebido de 4 a 8 sessões em média. Por isso que os meus tratamentos eles envolvem de 4 a 8 sessões de apometria em média. E é isso que eu oriento para os meus alunos também, certo?
Então, se você já fez algum curso comigo, é isso que eu oriento você repassar isso para o seu cliente. Dentro do método RAM de apometria somática, a média de tratamento para você corrigir todos os conteúdos é essa. E você não muda uma história de 30, 40, 50 anos de um dia para o outro. Mas mesmo que em 3 meses, isso vai gerar uma transformação muito assertiva. Tá certo? Muito bem. Então, a apometria entrou aí nesse processo. Esse foi um estudo de caso que me chamou muita atenção. E aí a gente vai trazendo comandos mentais de proteção. Esses comandos você vai desenvolver e vai aprender ele no curso de autodefesa psíquica, que eu vou colocar ele aqui abaixo, o link, que é esse curso que eu te falei, que tem 12 Merkabas. Ali existe associado a ele uma meditação que eu fiz como bônus, meditação bônus de ativação dos 12 Merkabas. Uma ativação potente demais desses 12 Merkabas que você vai vivenciar ao final dessas aulas dos 12 Merkabas. Ali você vai ter um módulo bônus que eu ainda vou gravar e vou colocar lá nesse curso de programação de cristais, que é o que o meu mentor espiritual me trouxe para eu poder repassar isso, para que você seja um râmego duplicável. Mesmo que você não queira ser terapeuta, você poder aprender a utilizar o potencial dos cristais para sutilizar o campo de energia e você ajudar você e a sua família a vivenciar um campo de harmonia, certo? Vale muito. E o ensino do ponto base de conexão, que é aquele ponto que eu mencionei, não sei se você se lembra que eu falei, é o ponto de descarrego de energias densas. Esse ponto de descarrega ele é muito importante, que todo mundo tenha. No candomblé, na Umbanda, ele é chamado vulgarmente de tronqueira. Tronqueira. Mas aqui, dentro da metodologia da apometria somática, ele não tem viés religioso, ok? O processo é uma conexão energética de defesa, de limpeza e descarrego. E quando eu falo descarrego, eu estou falando de realmente de descarregar, entendeu? É um ponto, um para-raio. É um para-raio de você descarregar as energias que são jogadas para você e o para-raio ele fala assim, ó, opa, não vai para lá não, vem para cá, pá, descarrega ali. Você vai aprender isso nesse curso, tá certo? De maneira muito prática e muito assertiva. E esse curso, ele vai ficar aqui disponível na legenda por apenas R$ 97, duração de 1 ano, tá? Um curso incrível que você pode assistir, reassistir quantas vezes quiser, tá bom? Vale muito. E ao você fazer isso, você vai estar ajudando o meu trabalho, eu poder te ajudar, eu me conectar com o meu propósito e eu poder te ajudar. De repente você deve estar perguntando assim, Daniel, por que que você está fazendo esse curso tão barato? Realmente ele está muito barato mesmo. Sabe por que que eu estou fazendo por esse valor? Que é para ninguém no planeta Terra que assistir essa aula falar que não tem dinheiro para pagar. Se você está com escassez para pagar esse curso, então você precisa vir para o meu programa voluntário da Apometria para Todos, porque você precisa corrigir seus conteúdos de escassez, de perda, de vício, de maldição, sendo bem sincero, entendeu? Sendo bem sincero. Se você não tem R$ 97 para você investir num curso como esse, então, meu amigo, o negócio está muito ruim para você, certo? Então, eu estou fazendo por esse valor, por quê? Porque eu acredito que todas as pessoas elas têm o direito de acessar a informação. E ao você fazer isso, você está ajudando o meu trabalho a poder divulgar mais para mais pessoas. Porque o valor desse curso eu não vou botar no meu bolso. Esse valor eu vou direcionar para divulgar o meu trabalho para mais pessoas. E isso está ligado com o meu propósito. Porque eu me vejo terapeuta hoje, nos próximos 6 meses, nos próximos 2 anos, nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos e 15 anos. Então, eu tenho uma visão
de curto, médio e longo prazo. E esse valor eu vou direcionar para a divulgação do meu trabalho, para mais e mais pessoas poderem me ver e saber que eu posso ajudar mais pessoas. Esse é o meu propósito, certo? Então, por isso que eu estou fazendo esse valor tão barato. Exatamente para que você não tenha nenhum tipo de argumento no seu subconsciente de que você não pode fazer ele. Você pode fazer ele. Você pode. Basta que você tome a decisão de você fazer. E você está vendo os benefícios reais. São esses os benefícios reais. É você resolver esses problemas ligados a ataques espirituais na prática, tá? Existem vários e vários depoimentos disso daqui. Eu vou colocar aqui editado alguns depoimentos de pessoas para que você possa trilhar um cenário de assertividade. Vou colocar aqui uns 2 ou 3 depoimentos de pessoas que já participaram da apometria e também de alunos, e você vai entender a dimensão desse trabalho, a profundidade dele. Então, eu vou colocar aqui exatamente para que você tenha mais benefícios. Olá, eu sou Tamara, sou terapeuta reikiana de floral, de massagem integrativa e fiz contato com a apometria sendo atendida pela apometria. E foi muito impactante porque a partir dos resultados que vinham chegando para mim, eu me senti muito diferente depois dos primeiros atendimentos. E isso me despertou para começar a fazer esse estudo, porque foi tão intenso de trazer percepções, de trazer para a consciência certos comportamentos que eu tinha e o que eu estava atraindo a partir desses comportamentos. E quando eu comecei a estudar, eu percebi que os desafios que a gente atravessa na vida, eles são muito constantes. Mas eu consegui perceber mais rápido, me desequilibrei. Então eu vou para uma correção e aí eu já consigo me reequilibrar novamente num espaço de tempo mais curto. Então isso também me ajuda muito a voltar para o meu equilíbrio bem mais rápido. Então eu fiquei muito encantada com a apometria e está sendo uma grande experiência aprofundar esse estudo. Olá, gente, vim aqui dar uma dica rapidinho para vocês. Você que quer cuidar da sua vida profissional, emocional e espiritual, também que é muito importante, principalmente espiritual, que o mundo é muito energético. O mundo é muito mais espiritual do que aquilo que você imagina. Então eu tô aqui no Núcleo 12 Hélices. Venha conhecer o Daniel. Ele é meu terapeuta, ele é top, ele veio pro mundo com uma missão linda. Acredito que vocês vão se conectar muito bem com ele. Então vem aqui, cuide de você, principalmente da sua vida espiritual. Olá, passando aqui para deixar o meu depoimento em relação ao Daniel Râmido, que tem me atendido com a apometria Lag, tem sido sensacional para minha vida. Muito obrigada, Daniel, pelo seu propósito de vida, pela pessoa que você é, por toda a contribuição que você tem sido na minha vida. Eu só tenho a te agradecer, pois eu mudei a minha forma de pensar, sentir e agir, e até mesmo no meu profissional houve uma remodelagem muito grande. Hoje só tenho a agradecer por todo o carinho, toda a atenção na qual você tem dispensado a mim a cada 15 dias e a sua atenção, que é plena, né? Quando você me ouve, se dispõe, se predispõe a me atender, me ouvir e me elucidar todas as questões que eu tenho tido em relação a tudo, a minha vida no geral, inclusive no meu trabalho. Muito obrigada, siga em frente seus passos, o seu propósito de vida é muito bonito e estou me espelhando nele, tá? Em relação aos atendimentos com a apometria, me espelho em você, você é uma pessoa que me traz muita paz e muita segurança. Muito obrigada pelo seu carinho, Daniel Râmido. Seja sempre feliz. Gratidão infinita, tá? Giovana aqui, beijo no coração. Já chegando aqui, já nessa parte final, não tem como falar mais sobre isso do que eu já falei. E a ideia aqui é a gente poder aprofundar o que eu falei de uma maneira mais assertiva, tá? Vale salientar que eu vou fazer uma meditação ao final aqui do processo, tá? Então fica comigo até o fim. Então, diante disso, eu preparei uma grande oportunidade para você vivenciar a espiritualidade com alta qualidade, com alto conhecimento. E aí eu preparei as mentorias temáticas.
Se você sentiu que esse conteúdo falou com você, então a mentoria temática, ele é o próximo passo. O próximo passo, para que você tenha um contexto de transformação. Vão ser 4 semanas. A primeira já aconteceu. Vão ser 3 semanas, 3 encontros que vão acontecer de 19 às 21 horas. No caso aqui, vai ser apenas os dias 14. Opa. Vão ser os dias 14, 21, são os dias 14, 21 e 28 de agosto, com foco total na parte afetiva, tá? E nos dias 4, 11, 18 e 25 de setembro, vai ser a mentoria coletiva temática com foco na parte profissional. Então, se você tem um bloqueio, uma trava, e tem tido desafios no seu cenário pessoal para poder destravar alguma coisa ligada ao campo afetivo, a mentoria temática ela ainda está com as vagas abertas. E você ainda pode participar durante 3 encontros. E se você tem um desejo de participar do processo profissional, seja uma mudança de área, seja um novo estágio que você quer acessar, você pode participar. Você vai entender de forma teórica e prática, e no final vem uma correção coletiva apométrica para poder trabalhar essas questões, certo? Quais são os benefícios dessa mentoria? Na parte afetiva, liberação de bloqueios emocionais, correção de conteúdos como rejeição, abandono, traição, carência afetiva. Tem muitas mulheres que têm esses conteúdos em vibração contínua. E eu escuto muito esses relatos. E aí a mentoria ela nasceu exatamente das dores das minhas clientes, que de repente você pode estar vivenciando isso, independente de você ser homem ou mulher. Então você pode se transformar, basta que você deseje isso, certo? Fortalecimento do campo energético, blindagem contra interferências espirituais que drenam a sua vitalidade, que foi um dos assuntos aqui dessa aula secreta. Transformação de padrões repetitivos. Você pode romper ciclos de relacionamentos nocivos e tóxicos e relacionamentos autodestrutivos. Eu já atendi várias pessoas que, sem perceber, ela se tornava pegajosa, ela se tornava carente, ela entrava num processo de intensidade emocional e isso acabava gerando um processo de afastamento do relacionamento de par com ela, entende? E isso acaba atrapalhando qualquer relacionamento. Uma pessoa intensa demais, ela acaba sabotando o próprio relacionamento. Em vez dela ajudar na relação, ela acaba ela mesma minando a relação. Então, você pode mudar esses ciclos fazendo você mesmo iniciar um padrão saudável de amor próprio. Você consegue fazer uma reconexão ao seu amor próprio. Quando você faz esse resgate do seu alto valor, o seu senso de autovalia, o seu senso de merecimento afetivo e espiritual. Você começa a ter uma clareza emocional e mental. Um aumento da percepção sobre o que é seu e o que não é seu, que é a influência externa, tentando te atrapalhar. Você começa a ter um senso de expansão de consciência espiritual. Você começa a entender o que é o seu propósito. Maior sensibilidade para identificar ataques espirituais e lidar com eles de uma maneira autônoma. Você começa a perceber também uma melhoria na qualidade dos relacionamentos, com uma atração de conexões mais saudáveis, alinhadas com o seu propósito de vida. E olha, não tem nada mais valioso do que você ter um propósito de vida na sua caminhada de evolução. Não tem. É um valor que não tem dinheiro no mundo que pague isso daí. Tá? Existe valor, mas não existe um, um dinheiro que pague. Não tem. Continuando. Você consegue também disciplina e vigilância energética, para que você crie hábitos saudáveis e você possa fortalecer a sua proteção espiritual. Tudo isso eu vou estar falando. E alívio de sintomas físicos e emocionais ligados a sobrecargas energéticas. Ou seja, se você aprendeu a se proteger, se você está limpando um campo de interferência, se você está corrigindo seus conteúdos, você tem menos fadiga, menos insônia, menos oscilações emocionais e mais clareza mental para você viver a sua vida. Porque tudo isso você vai
desenvolver de uma maneira prática, assertiva e muito poderosa, tá? Tudo isso você vai vivenciar no seu campo afetivo. Para quem é essa mentoria? Para toda e qualquer pessoa que deseja se transformar de verdade dentro do cenário afetivo. No caso, para esse mês de agosto e dentro do cenário profissional, para quem deseja isso em setembro. Então, essa mentoria ela é indicada para isso, para você que tem esse desejo de se transformar dentro desse contexto, dentro desse cenário. Você que tem uma busca de trazer elementos de autopercepção, certo? Se você tem esse desejo, se você tem essa vontade, se você sente o chamado, você pode trilhar esse contexto de maneira muito assertiva, duradoura, de uma maneira que isso te traga benefícios. Então, essa mentoria ela é para quem decidiu realmente mudar a sua realidade. Para você que quer parar de reclamar e entrar em ação na sua vida de verdade, certo? O valor dessa mentoria normalmente é de 1.997, mas eu vou deixar ela por 996 somente hoje, para você poder vivenciar um contexto de transformação, tá certo? E com isso, se você entrar agora, você vai ter alguns bônus diferenciados que eu vou estar te entregando, tá? Um deles é o desse curso de autodefesa psíquica. Se você acessar esse curso hoje, comprando hoje, você vai receber de bônus o curso de autodefesa psíquica, vai entrar nesse pacote por esse valor de 996, certo? E você também vai receber a jornada da autodefesa mediúnica, que é um assunto complementar ao desse daqui, certo? Isso se você fizer sua inscrição hoje. Isso é somente hoje. Se você não fizer hoje, aí essa promoção ela já não vai mais existir para a realidade de hoje. Isso tudo só vale para hoje, para a aula secreta de hoje até meia-noite de hoje, tá certo? Muito bem. Se ficar alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo, certo? Você pode tirar suas dúvidas comigo, lá no particular, e pode ir lá no grupo de avisos, que você já tem o meu contato, eu sou administrador. Basta que você clique lá no particular e fale assim comigo, Daniel, eu quero fazer a mentoria. Aí eu vou colocar aqui o link aqui abaixo e você vai clicar no link para você poder fazer o seu parcelamento por lá, tá certo? Muito bem. Aqui as minhas redes sociais, eu recomendo que você possa seguir tanto no Instagram quanto no YouTube, se você ainda não segue um dos dois, Daniel Hamido, e com isso você ativar as notificações e com isso você vai poder ajudar o meu trabalho. Você pode compartilhar com o máximo de pessoas e trilhar um cenário de muita transformação, tá bom? Muito bem, se você ainda não pegou o copo com água, eu peço que você pegue nesse momento e que você possa fechar os seus olhos, trazer o máximo de ar, soltar o máximo de ar. Eu te convido nesse momento a você visualizar aquilo que você deseja na sua vida afetiva. Se você tem uma vida afetiva bacana, que você possa co-criar ela agora mais bacana ainda. Se você tem uma vida afetiva que não está bacana, que você possa nesse momento co-criar essa vida afetiva bacana de hoje em diante. E neste momento, eu te convido a você se conectar com um grande pilar de luz que vem do centro do universo, trazendo conexão com os Sirius Alfa, trazendo a conexão com o Nomante, nosso Sol, até onde você está e até onde eu estou. Eu vou com conexão com o Comando Santa Esmeralda, os seus mentores individuais, os seus amparadores de ancestralidade, os amparadores multidimensionais. Eu vou para o ponto base e o ponto verde. Os amparadores multidimensionais terrestres. Eu te convido a você repetir comigo neste momento. Eu, o nome completo, desfaço, revogo e cancelo
todos os pactos, juros e contratos disfuncionais de ordem religiosa, de carência, solidão, abandono, rejeição. Eu deixo ir todas as pessoas do passado que eu ainda posso estar apegada, consciente ou inconscientemente. Eu deixo ir todas as emoções do passado que eu guardei. Eu deixo ir tudo aquilo que me atrapalha eu de evoluir, eu de prosperar, eu de crescer. Eu me liberto de padrões de abandono, padrões de rejeição, padrões de abuso, padrões de aborto, padrões de magia e feitiçaria negativada, padrões de autopunição e fanatismo. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu te convido neste momento a você visualizar uma grande espada de Arcanjo Miguel cortando na sua frente todos os entrelaçamentos energéticos que mencionamos na sua frente em 3, 2, 1. Nas suas costas, passam por toda a coluna, do alto da cabeça até a planta dos pés, cortando atrás de você na coluna. 3, 2, 1. Inspira grande, solta grande. Encapsulando entidades, conteúdos e memórias em 3, 2, 1. Encapsulando em cápsulas energéticas etéricas, abrindo portal de caminhamento, encaminhando para o hospital espiritual. Ó o Santo Esmeralda. Eita, quanto. Energização dévica, terra, água, fogo e ar. Programação na água de micro-organizadores florais. Cauterização com ouro líquido de Gaia. Em 3, 2, 1, 7 chakras. Tá, e voltando. Energização dévica do Sol de Alcione. 7 corpos e 7 chakras. Em 3, 2, 1. Programação na água de micro-organizadores florais. De recuperação etérica, mental, emocional. Seu campo afetivo. E assim seja. Fechando o campo, desconectando o cardíaco, desconectando-se do universo, nosso Sol e do centro da Terra. Que assim seja, que assim seja, que assim seja. Eu vou ficando por aqui. Desejo que você possa ter vivenciado uma aula incrível, que você possa compartilhar a aula secreta e o grupo de avisos para outras pessoas. Na própria descrição do grupo, você pode compartilhar, tá bom? E eu te aguardo na mentoria e nos próximos cursos digitais. Um forte abraço e até lá.